E eu particularmente vejo poucas pessoas do cenário atual de produto falando sobre isso. Fala, seu pasteleiro! No vídeo de hoje eu vim compartilhar contigo uma dica de ouro sobre o tema análise de dados. O que eu aprendi ao longo desses 4 anos na área de produto nesse tema de análise de dados. Olha, o conteúdo que eu separei aqui para vocês está incrível. E eu particularmente vejo poucas pessoas do cenário atual de produto falando sobre isso. Então, cá estou eu compartilhando minha experiência contigo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, se você quer aprender a como analisar dados de verdade, de uma fonte com experiência prática, vem comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai sair manjando muito mais do que agora. Mas claro, como bons produteiros, nós precisamos alinhar algumas expectativas, né? Então, ao final do vídeo, como é feita a análise de dados e o seu processo. E as boas práticas que eu apliquei e aplico durante o meu dia a dia. Antes de ir para a pauta inicial desse vídeo, eu quero fazer um disclaimer. Eu sempre vejo nas vagas de produto o descritivo como necessário análise de dados em SQL, analisar dados com SQL, analisar dados... Puta, essa aqui é pior. Analisar dados em SQL. E cara, eu sempre me vi vendo, né, esses descritivos, eu pensava, cara, principalmente depois que eu aprendi sobre SQL, sobre essa ferramenta. Cara, não faz o menor sentido analisar dados em ou com SQL. SQL, dentre muitas funções, ele não serve só para você consultar alguma coisa. Na área de produtos, o que mais se utiliza do SQL é consulta de dados e não análise. A análise não é feita pelo SQL. O SQL é uma ferramenta pela qual você vai usar para fazer uma consulta. Então, sempre que você vê um descritivo desse tipo, não se alarme. Provavelmente você não vai fazer uma consulta. Acredito, eu não tenho nenhum embasamento para falar isso, mas eu acredito que em 90% dos casos, as pessoas de produto não precisarão de SQL para o dia a dia, apesar de ser importante para fins de entendimento técnico. Mas eu não acredito que essas pessoas vão utilizar, justamente porque existem ferramentas que vão suprir essa necessidade, como o Metabase, como o Mixpanel, como o Amplitude, enfim, existem N ferramentas no mercado. Então, sempre que você ver isso, entenda que o que aquela empresa quer não é alguém que consulte o dado, é alguém que analise o dado. Então, foque o seu objeto de estudos não em consultar, porque, cara, pode não parecer nesse início, mas consultar dados em SQL é a parte mais fácil do processo, enquanto a mais difícil e a que vai exigir mais pensamento crítico e até raciocínio da sua parte como pessoa de produto é justamente a etapa de análise de dados. Feito esse disclaimer, vamos para a pauta principal. Primeira boa prática que eu quero compartilhar contigo: você deve correlacionar os eventos. E o que quer dizer fazer uma correlação de evento? Você correlacionar um evento nada mais é, vou dar um exemplo prático muito legal que já aconteceu comigo em uma experiência passada e eu já até falei e compartilhei algum vídeo aqui na Produto na Prática. Mas o exemplo é o seguinte: imagina só, você como pessoa de produto está analisando os dados e aí você vê que os usuários de Android estão comprando muito mais, 70%, 80% a mais do que usuários de iOS. E aí isso levanta uma suposição e não uma hipótese. E isso vai levantar na sua cabeça como PM uma suposição de por que os usuários, ou até um questionamento nesse caso, né? Por que os usuários de iPhone compram menos do que o de Android? E você vai investigar. Você vai partir para a investigação do porquê a sua empresa está faturando menos do que deveria. E se for uma atribuição da sua squad, a conversão, a monetização, isso vai respingar em você, vai cair no seu colo e vai ser trabalho seu resolver esse problema, principalmente. E aí você vai investigar, você vai entrevistar, você vai coletar dados, mais dados, né, aliás, sobre aquele assunto, e aí no fim você vai identificar que aqueles usuários de iOS estão comprando menos, estão convertendo menos, porque no checkout tem um bug. E o que é esse bug? Pode ser a mudança de uma política na loja, pode ser um bug que algum deploy gerou, pode ser N coisas, mas o ponto é, você correlaciona as coisas. Então, usuários de iOS compram menos por conta disso, usuários de iOS compram menos por conta daquilo, entendeu? Então é muito importante que você, ao analisar os dados, correlacione ele com outros eventos. Então é muito importante que nesse momento é a sua capacidade analítica esteja bem preparada e você esteja bem atento a esses pontos luminosos, eu diria. Segunda boa prática que eu tenho para recomendar para ti é você conferir a singularidade dos dados. Esse é um nome muito ruim para esse texto, mas eu vou explicar. Basicamente, o que eu quero dizer por singularidade do dado é justamente se aquele dado... Vou dar um outro exemplo prático. Vamos supor que na lojinha do seu João, todos os meses saia 50 mil pacotes de arroz.
sei lá, 50 mil pacotes, 50 pacotes pra facilitar, vai. E aí ele pega, vê aquilo e fica impressionado, porque é uma mercearia pequena, né? E ele fala, nossa, eu estou tendo mais clientes. O que uma pessoa de produto sensata faria nesse momento? Eu sei que estamos vendendo todos os meses, melhor, todas as semanas, 50 pacotes de arroz. Nós temos mais clientes? Sabemos. Vamos verificar, seguindo ainda a linha do exemplo, vamos verificar quem é que está comprando. E aí, você como PM, você vê que na lojinha do seu João é apenas uma pessoa que está comprando. E você fala, ué, por que é só uma pessoa que está comprando? Conforme você vai avançando na investigação, você descobre que essa pessoa tem 3 restaurantes ali no bairro e ela precisa semanalmente de 50 sacos de arroz para abastecer esses estabelecimentos. Olha só, o seu João, nesse exemplo, ele não tem mais clientes. Ele tem um cliente que compra muito. Então, no dia a dia, é muito fácil que você acabe olhando o dado, vendo que ele teve um boom gigante, que ele teve um boom no último período que você está procurando e pensar, ah não, nós estamos indo bem, ah não, nós estamos com mais clientes, ah não, nós temos mais usuários ativos. Quando na verdade é um pequeno grupo de usuários usando muito, ou um cliente comprando muito, ou solicitando muito. Isso já aconteceu comigo de situações de eu propor uma solução, chegar a desenvolver e no momento que alguém mais safo do que eu fazer o questionamento e falar, cara, mas quantas pessoas que relataram essa dor? E eu não tinha parado para ver quem são as pessoas. E quando fui ver, no fim era uma pessoa. E aí o desenvolvimento foi todo feito para uma pessoa. Então esse tipo de coisa vai te economizar muita dor de cabeça, muita fricção com seus stakeholders. Apenas resumindo isso que eu tô compartilhando, sempre tenha em mente quem são aquelas pessoas por trás da geração daquele conjunto de dados. Para você não propor uma solução que atende apenas um único usuário. Eu vou inventar um nome melhor para esse tópico que eu coloquei agora. Inclusive, se você quer aprender a analisar dados, a colocar a mão na massa nesse quesito de análise, eu recomendo muito, principalmente se você está em transição para a área de produto, eu recomendo muito que você acesse o link na descrição e acesse a lista de espera para o treinamento Produto na Prática. É um treinamento que visa capacitar pessoas em transição para a área de produto, gratuito, onde eu, você e mais 3 pessoas vamos desenvolver um case juntos. Então, se você quiser desenvolver um case junto comigo e com outras pessoas e ganhar alguma experiência na área de produto, tem mesmo antes de ter começado na área, acesse o link na descrição e se aplica ali no formulário de espera. Terceiro ponto, compare os grupos. Então, é muito comum no dia a dia de produto, dependendo do seu escopo de atividade, da squad que você está inserido, que você tem uma série de cohorts ou grupos de usuário, eu não sei qual que é a tradução de cohorts, mas vamos falar aqui grupos de usuário. Então, pode ser que o grupo A, ele esteja utilizando a sua solução muito mais do que o grupo B. Vou dar outro exemplo prático. Puta, esse exemplo vai ser muito bom. Vamos supor que você é PM no iFood. E aí o iFood decidiu fazer uma ação de mídia paga, chamando restaurantes, estabelecimentos e motoboys do interior da Bahia, lá de Pirá. Vai falar Pirá, interior da Bahia. O iFood não tem penetração nenhuma lá e foi visto que existe um mercado enorme ali naquela cidade, mesmo sendo pequena. E aí você começa a investigar, começa a publicar, mídia paga, começa a fazer o marketing daquilo. E aí você vê, em um determinado momento, após esse período, que os usuários do grupo A, você tem os usuários do grupo A e os usuários do grupo B. Você percebe que os usuários do grupo A, nessa cidade ainda de Pirá que eu falei, eles consomem 20, 30, 40% a menos do que os usuários do grupo B. E aí você, opa, o que está acontecendo aqui? Por que esses usuários consomem menos? Ou que esses usuários estão consumindo menos do que quem está no grupo B? E aí você investigando, você constata que em Ipirá, os usuários do grupo A consomem menos do que o grupo B, porque eles querem hamburgueria e em Ipirá não tem hamburgueria, por exemplo. Não sei se tem ou não tem, mas para dar um exemplo para ficar claro. Então, a partir dessa análise de entender o comportamento de grupos de usuários diferentes, originados de fontes de tráfego diferentes, você consegue bolar uma estratégia mais direcionada para cada público. Inclusive, fazer testes AB mais direcionados também, com uma comunicação mais personalizada. Quarto e último ponto é fazer a comparação entre os períodos no intervalo de tempo apropriado. Isso aconteceu, inclusive, bem recentemente, no meu próprio contexto, onde eu peguei um intervalo de dados diferente do que a gente passaria a medir dali para frente. É como se eu pegasse o histórico de dados dos últimos 3 meses, mas eu tivesse que daqui para frente olhar e olhando os dados daqui a 4 meses. Você entende que olhar o conjunto de dados de 3 meses e 4 meses vai causar um desbalanceamento
balanceamento ali nos números e tudo mais, não vai ser proporcional, né? Então sempre que você fazer uma consulta e em seguida uma análise, sempre verifique, tenha claro de que aquele conjunto de dados que você pesquisou e vai comparar futuramente, eles fazem parte do mesmo intervalo de tempo para assegurar de que a amostra ela está compatível, de que a amostra ela bate o número ali próximo uma da outra. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilha produto na prática com aquele amigo, com aquela amiga que está em transição para a área de produto. Tenho certeza que ela vai tirar muito proveito desse canal. E vejo vocês no próximo vídeo.